Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai conversar sobre o mercado de arquitetura. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu grande amigo André Americano, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. André, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma alegria imensa tê-lo aqui, querido. Obrigado. Eu que agradeço, Anderson. É um imenso prazer poder fazer parte desse programa que só está agregando coisa boa e a gente vê que o sucesso não é por acaso. Vocês estão de parabéns. Obrigado, querido. Aliás, você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta ou um comentário aqui ao André Americano, enquanto durar essa transmissão, fique absolutamente à vontade. André, eu quero começar aqui a nossa conversa, querido, falando das suas memórias, da sua história e do seu relacionamento com a arquitetura. Como que essa relação entre o sujeito e o conceito, os conceitos arquitetônicos foram construídos no seu histórico de vida, irmão? Que legal. Pergunta muito bacana, Junque. Anderson, é louco, né? A gente muitas vezes a gente fica olhando para frente, a gente fica desejando, olhando para o futuro, mas é muito importante a gente parar em alguns momentos e olhar para trás, né? O que formou, o que nos formou e nos tornou o que nós somos hoje, né? Sim. E eu tenho uma lembrança assim muito interessante da minha infância. O meu pai, ele era representante comercial e ele viajava a semana toda para Minas Gerais. Então eu só via meu pai no final de semana. E meu pai era uma pessoa que amava ler, estar informado, notícias, jornal. E eu via meu pai conversando com os amigos, ele sempre muito bem informado, né? Era da profissão dele. E aquilo me cativava. Então, desde cedo, eu sempre tive o costume, eu amava ler muito de economia, política, tudo, geral, para o meu pai, quando chegasse no final de semana, eu ter assunto para conversar com ele. Então eu considero que o arquiteto ele tem que ser um curioso. Sim. É aquele cara que ele tem que ter assim, um nível de curiosidade para N assuntos, N segmentos. E isso formou com a minha história com meu pai. Quando a gente chegava no final, ele chegava no final de semana, a gente ficava batendo papo de diversos assuntos. E desde pequeno, Junque, eu gostava de desenhar. Eu era apaixonado por deitar no chão e ficar rabiscando. Com meu pai e minha mãe assistindo novela, eu estava lá desenhando. Então eu sempre amei desenhar carros, natureza, arquitetura, desde pequeno. E minha mãe e meu pai me incentivavam a cursos, ao desenho. Então é legal a gente olhar para trás, né, e ver Sim. como os pais são importantes, né? Lembro do meu pai falando: dê tua palavra, honra tua palavra. Homem, honra a calça que veste. Tem o compromisso de fazer o melhor. Quando você vai fazer algo, faz o melhor, senão não faz. Então eu acho isso... É legal você olhar para trás e falar assim, como os pais, né, são incentivadores. Minha mãe me incentivou a fazer curso técnico de edificações. Então logo cedo eu comecei a fazer estágio. Então é tremendo. Até tem um fato que ocorreu na minha infância, que eu tive bronquite, cara. E eu estava no hospital internado com pneumonia. E eu olhava aquele hospital verdinho, aquele quarto escuro, olhava para fora assim, uma vista feia do hospital. Eu falava: não, se um dia eu puder, eu vou fazer diferente. Eu não aceito isso aqui. Eu era criança e eu já tinha dentro de mim, Anderson, que eu queria fazer algo diferente. Eu queria, se eu fosse fazer um dia um trabalho para a área de saúde, eu queria fazer diferente. Então, quando eu fui para a faculdade de arquitetura, eu escolhi um ano estudar a área médica. O André, desculpa te interromper, mas assim, a sua fala ela é muito preciosa e eu preciso colocar uma questão aqui. Quando você olha para a arquitetura e sente essa necessidade, né, que você, mesmo sendo criança,
Você acredita hoje, como um profissional de muitos anos de estrada, você acredita que a arquitetura é uma forma de humanizar as relações? Sim, Anderson, a arquitetura, ela, ela faz parte, a arquitetura, a ligação do homem com o seu meio. O arquiteto, ele pode fazer a diferença, você chegar em casa e você se sentir bem, pleno, vivo, alegre, feliz. A arquitetura, ela tem o poder de quando você estuda ela, você estuda o perfil daquele ser humano que vai morar ali ou trabalhar ali, conduzir ela para ela transformar a vida daquela pessoa. Porque os nossos sentidos, né, o visual, sinestésico, auditivo, o olfato, nós estamos conectados a esses sentidos. E a arquitetura potencializa, ela consegue fazer você, quem é visual, ter um retorno melhor do visual. Quem é auditivo, ter um retorno melhor do auditivo. Quem é sinestésico, sentir uma sensação melhor. Então a arquitetura, ela contribui muito para que o ser humano ele se sinta mais acolhido, mais feliz, a relação dele com outros seres humanos se torne melhor. Tudo está na arquitetura. E você sabe que você traz uma série de elementos, né, que se conectam com o ser humano em todos os seus aspectos. Mas eu queria colocar uma situação aqui, André. O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele traz um dado que eu queria muito que você comentasse, que até 2025, 5 bilhões da população mundial estará num contexto urbano. Qual é o impacto dessa informação na arquitetura? As cidades, Anderson, elas vão precisar cada dia mais estarem preparadas para receber essa quantidade de pessoas que vão chegar, né? E é interessante, Anderson, que no passado as pessoas viam uma necessidade de estar no centro da cidade, né? E hoje elas estão percebendo que elas podem estar nas cidades, mas elas não precisam estar em São Paulo, capital, por exemplo. Você pode estar em Jundiaí, em Campinas, em Americana, porque hoje o home office está em alta. Então a pessoa está saindo do campo, vindo para a cidade vai crescer cada vez mais, né? Porque a lavoura, a agricultura está cada vez mais mecanizada. Então você não precisa estar num centro, você pode estar nos bairros e cidades adjacentes e você vai poder trabalhar alguns dias em casa, em home office, que é a grande vertente do momento. Então as cidades vão receber cada vez mais gente para morar nas cidades. Mas não quer dizer que vão precisar vir para os grandes centros, entendeu? Está tendo até um movimento das pessoas saírem dos grandes centros para buscar uma qualidade de vida melhor nas cidades adjacentes, né? Agora, essas configurações, é interessante até que você aprofunde essa questão, ela tem uma configuração dentro, falando da casa, onde está colocada a família, que é uma configuração que eu queria muito que você inclusive falasse sobre, porém existe também algumas configurações, algumas mudanças do ponto de vista coletivo. Utilização de ciclovias, por exemplo, Sim. Que é um hábito que tem crescido muito e também tem o seu impacto na coletividade. Sim, sim. A cidade ela está mais pulsante. O ser humano... O desejo de viver, o que você está querendo dizer, ele aumentou muito. Aumentou muito. Hoje, quando nós projetamos uma casa, a gente já projeta ela diferente de 10 anos atrás. É totalmente diferente o projeto hoje. O Covid, essa experiência da pandemia, mudou a forma que as pessoas enxergam a casa. Antigamente, você não pensava em você ter um armário, um espaço para você guardar uma bike, que hoje está extremamente em alta. Ou você chegar na sua casa, você ter uma pia para fazer a higienização dos alimentos, né? Então muitas pessoas estão deixando o carro
para usar a bicicleta como um meio de transporte, porque é qualidade de vida, é o esporte, é ele deixando de contribuir para a poluição, é um carro a menos na rua. Então a gente está vendo as ciclovias se tornarem cada vez mais essenciais nas cidades, né? Então hoje as pessoas estão com o hábito de bicicleta para trabalhar como para o lazer. No final de semana nunca se viu tantas pessoas praticando a bike como é hoje, né? Então é fantástico você ver essa evolução da humanidade, porque nós passamos momentos cíclicos, né? Que se repetem algumas coisas da história. E hoje o homem está buscando um maior contato com a natureza e voltando-se mais à qualidade de vida e ao cuidado do corpo, né? Sim, e aí, André, ainda nessa linha de raciocínio, a figura do pet, como é que ele se configura ou se reconfigura no contexto familiar? Anderson, é muito interessante essa pergunta do pet. Nós fizemos recentemente um projeto para um hospital veterinário e eu estava conversando com vários veterinários, né? Sempre que eu vou fazer um projeto, Anderson, eu procuro estudar aquele segmento. Então, nós fazemos muitos restaurantes, muitos hotéis, pets, inclusive, e bares. E esses dias eu estava conversando com um empresário sobre isso. E eu perguntei para ele por que na churrascaria dele, que estava numa via arterial, numa grande rodovia, né? Por que ele não pensou no restaurante ter um espaço pet, né? E ele falou assim, mas outros lugares já teve problema, tal. Eu falei, não, é que não foi bem analisado, não foi bem estudado e não foi bem projetado para receber o pet. Porque o segmento pet, ele é o segmento que mais cresce no mundo hoje. Muitas famílias estão deixando de ter filhos para ter os animais. Então, inclusive o Brasil, né, André? Inclusive o Brasil, que, se eu não me engano, já é o segundo maior mercado mundial do segmento pet. E se não é o segundo, já está para ser o segundo maior mercado pet do mundo. Então, o crescimento desse setor, a configuração das casas, de você chegar para o teu cliente e perguntar, você tem um pet, você quer ter um pet, você quer um ambiente para ele ficar, onde você quer que ele fica, essa dinâmica da casa é muito importante a gente levar em consideração o pet. Mas eu vou além, João, que eu acho que o pet ele está em tudo hoje. Você vai viajar, as pessoas estão procurando um hotel que seja pet friendly para aceitar o seu animal. Um restaurante na estrada que você possa chegar com o seu animal e não ter vergonha de estar com ele. Então, os empresários que se prepararem para receber os hóspedes com os seus animais vão ser aqueles que vão largar na frente, porque já é realidade que as pessoas estão buscando um pet. André, eu acho interessante porque você fala de mudanças de comportamentos, de questões conceituais. Eu quero aproveitar até essa ideia que você trouxe, né, da experiência que nós vivemos ou estamos ainda vivendo com a pandemia, e eu gostaria muito que você colocasse ela no sentido de convivência, como que esse conceito ele impactou na arquitetura ou vai impactar nos próximos anos. Excelente pergunta. Anderson, a pandemia, ela deixou marcas na população, porque todo mundo busca ter uma casa que te dê prazer. Mas vamos dizer assim, que é legal você ter uma casa que te dê prazer, mas você poder receber os seus parentes, os seus amigos, e isso vem da nossa história, da cultura. Somos descendentes de italianos, descendentes de portugueses, que eles amam receber os seus convidados, os seus amigos, os seus parentes, com uma mesa colocada. Em volta dessa mesa, né, é uma maneira de você demonstrar amor quando você faz essa recepção. E a pandemia fez com que as pessoas se afastassem.
e que elas perdessem esse convívio com os seus entes. Então, eu vejo que existe uma demanda reprimida na sociedade hoje de querer interagir, de querer estar com os seus entes queridos, com os seus amigos. Então, nos projetos novos que nós estamos fazendo, nós vemos o desejo das pessoas de receber melhor, de como tornar a sua casa mais agradável, tanto para ela que está lá vivendo dia a dia, que muitas vezes ela deixava de lado a própria célula dela, ela, eu não vou trocar esse piso, não vou fazer tal coisa, não vou mexer. Com a pandemia, ela começou a ver que ela precisava cuidar daquilo que ela tinha. Ela começou a olhar com outros olhos para a célula de moradia. Então, por exemplo, nas casas de condomínio, que nós projetamos muito, que eles já têm o clube, né? Eu escutava dos clientes, não vou fazer piscina. Eu falei, por que não? Porque já tem piscina no clube do condomínio e tal. Eu falei, mas você vai? Não, mas você não vai fazer a piscina, né? E com a pandemia, as pessoas viram que esses clubes ficaram fechados. E ela não podia usar a piscina num dia quente, num dia de calor. E ela viu como era legal ela ter uma spa, uma pequena piscina dentro da sua casa. E como que seria importante ela ter o paisagismo na casa, uma casa toda de vidro, que ela integrasse o interior e o exterior da casa com a natureza, com os pássaros. Então, parece que o olhar está cada vez mais voltado para dentro hoje, de buscar o Criador, sabe, Anderson? De você se conectar com Deus e a natureza, esse espaço externo, plantas, pássaros, enxergar a casa, ter claridade, ter ventilação, conecta mais a gente com o Criador, com a nossa essência. É uma coisa que eu sinto, que eu desejo para mim sempre isso, né? André, esse ponto, inclusive, é um ponto que eu quero voltar após o nosso intervalo comercial, porque é um ponto realmente muito interessante para ser discutido, né? Porque existem muitas questões subjetivas envolvidas na objetividade do projeto, mas a gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, um minutinho só, a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Celulares. Assistência técnica e acessórios para celulares. Trabalhamos com peças e acessórios originais e com garantia. Cobrimos qualquer tipo de orçamento no papel em assistência, sendo também de peças originais. Qualquer assistência feita na 100%, ganhe na hora. Uma película de vidro para o seu celular. Consulte unidades promocionais. As contas apertaram e você está precisando de uma graninha extra? Chegou a QR Cash, a nova solução em crédito pessoal. Temos empréstimos pessoais para negativados, consignados para aposentados e pensionistas, consignados para funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. E empréstimos com garantia do FGTS. Saia do vermelho e venha para o verde. Venha para a QR Cash. www.qrcash.com.br. Fale com um de nossos atendentes.
Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute aqui o mercado de arquitetura, e quem está aqui conosco conversando e refletindo esse assunto, o arquiteto André Americano. André, no final do primeiro bloco você coloca um conceito que eu gostaria que você aprofundasse aqui em relação à questão do comportamento das pessoas, no sentido de olhar a própria subjetividade, o seu relacionamento com a espiritualidade. E eu tenho uma impressão, e me corrija se eu estiver errado, foi uma releitura da própria existência que foi muito acentuada por conta da pandemia e que parece que impactou e vai continuar impactando na arquitetura. Detalhe isso um pouco melhor para a gente. Anderson, é fantástico a mudança que está ocorrendo no mundo nesse cenário da pandemia, né? As pessoas estão buscando viver melhor. Elas estão buscando enxergar que elas são finitas, que uma hora elas vão partir e que o dinheiro, o caixão, não tem gaveta. Então, se eu posso ter uma casa mais confortável, dar uma ajeitada nela, por que eu vou deixar para amanhã? Né? Se eu posso ter minha loja, meu escritório, meu consultório, meu comércio melhor, por que eu vou deixar para amanhã? Então as pessoas começaram a se tocar que ela precisava de uma qualidade de vida melhor, seja no trabalho, seja em sua casa, ela precisava criar uma melhora no ambiente dela. Então a pandemia, ela permitiu as pessoas a se permitir a viver mais e melhor. Então, qualidade de vida, esporte, vou pegar uma bike melhor e vou sair para pedalar, vou ficar sócio de um clube, vou nadar. E a casa, ela começou a ser transformada nesse processo todo, entendeu? Então não tem mais volta. Por exemplo, a gente vê hoje a China e a Europa com os casos do Covid aumentando. Então não tem como a pessoa achar que o fique em casa já acabou, que não pode acontecer de novo, de fechar tudo e a pessoa ir para a célula dela e ela vai falar, eu não mexi na minha casa, e eu não melhorei a minha casa, eu não construí aquela piscina que eu sonhava. Então eu vejo que o ser humano, ele está buscando mais se conectar com Deus e se conectar com ele mesmo para ter algo melhor para ele viver. É menos o que eu vou demonstrar para o outro, eu não tenho que mostrar para o outro, mas eu tenho que criar algo melhor para mim, para que eu possa viver melhor. Então eu acho que as pessoas começaram a se presentear e não ligar para o que o outro pensa, mas assim, eu quero viver melhor. E isso eu estou vendo muito empresários assim, me procurando para melhorar o ambiente dele de trabalho, ter um ambiente mais agradável quando ele chega de manhã para trabalhar, ver que o consultório dele está mais legal, ver que o paciente dele está sendo melhor recebido e que a empresa dele está com uma fachada nova que transmite o progresso que ele lutou durante anos e que a recepção e a empresa dele está ali, repaginada para 2022 com uma cara nova. Então eu vejo que a mentalidade das pessoas, o Covid, essa pandemia, ela ajudou as pessoas a sair da caixa e enxergar que existe um mundo de possibilidades e que elas podem ser mais felizes, porque tudo acaba muito rápido, né? André, eu quero aproveitar essa linha comportamental que você está discutindo aqui e eu quero aproveitar a sua presença aqui para exatamente perguntar isso também. Mudança de comportamento com a chegada do 5G. Perfeito. Na arquitetura, como é que isso, no seu entendimento, ela vai se processar? Cada vez mais, Anderson, as casas estão hoje mais automatizadas e com uma velocidade melhor. É fantástico, né? Você poder ter uma casa que você programa a parte de iluminação, você programa a parte de abertura, fechamentos e persianas, a temperatura da piscina. Você consegue hoje
ter um controle de quanto que você pode produzir de energia, ter uma fotovoltaica. Então fazer a sua casa ser mais eficiente, o 5G, ele vai ajudar muito a célula das casas se tornarem assim mais atrativas, mais rápidas e tecnológicas. E nós vivemos um momento da sociedade que não tem volta. Todo mundo anseia por ter uma casa inteligente, uma casa que ela te ajuda. Você ter uma aspiração não é um luxo, ajuda a dinâmica da mulher. Você poder ter um sistema de aspiração, você ter uma fotovoltaica, diminui a tua conta de energia, e você ter um aplicativo ali que você está vendo quanto de consumo você está economizando, que você pode jogar para um outro imóvel teu. Então a tecnologia que está vindo hoje para as casas é totalmente revolucionária, e o 5G vai ajudar muito cada dia mais nesse processo, não tem mais volta, né? Agora, em relação ao investimento de imóvel versus rentabilidade, isso se reconfigurou também com a mudança de comportamento, especialmente comportamento coletivo das pessoas, André? Mudou. Esse ano, em 2021, nós tivemos um salto de valorização dos imóveis. Terrenos, casas, apartamentos se valorizaram esse ano, porque o dinheiro se desvalorizou. A bolsa de valores, muitas pessoas perderam muito com investimentos em bolsa, em algumas aplicações, e o imóvel ainda é o segmento mais seguro que existe. Então as pessoas, com a desvalorização da moeda, com a insegurança do cenário nacional e internacional, elas voltaram a olhar para os imóveis como um ativo, e isso fez com que houvesse uma valorização que acontece a cada 10 anos, essa valorização, quando há essa desvalorização da moeda. Então hoje nós estamos vivendo um momento que falta ainda matéria-prima em vários segmentos da indústria e da construção civil. Então os imóveis se valorizaram esse ano. Então a tendência para os próximos anos é que os preços comecem a dar uma estabilizada, mas nós vivemos aí 2 anos de falta de matéria-prima, com o fechamento das indústrias, que resultou agora nessa inflação, que resultou agora nessa demanda alta das pessoas quererem melhorar a célula onde ela vive, né? Então hoje o mercado está vivendo assim um momento ímpar de falta de produtos ainda. Então você tem que se planejar. Se você vai querer fazer a tua casa, vai ser muito importante, mais do que nunca, você se planejar o começo, o meio e o fim da obra, para você não ficar sem material e travar a obra. Aproveitando nessa linha de alta demanda, André, mercado de trabalho para os arquitetos, você olha com muito otimismo, seguindo essa mesma lógica? Sim, porque, Anderson, o arquiteto ele já vinha sendo valorizado, mas a pandemia fez com que as pessoas notassem que elas precisavam de ajuda. Sim. Porque o arquiteto ele pode te ajudar a você gastar menos, ele não custa mais caro, pelo contrário. Quando você chega para o seu arquiteto e fala, eu tenho apenas tanto para investir, me faz um projeto de reforma, de decoração ou de construção com esse target, com esse alvo, com esse recurso, me ajuda a chegar nisso. O arquiteto ele fica com um peso nas costas muito maior de te ajudar a cumprir aquele orçamento, aquele budget que você tem para usar. Então o arquiteto hoje ele está mais valorizado do que nunca para ajudar o cliente que chega e fala, eu tenho esse sonho, eu tenho essa necessidade, em tanto tempo eu preciso estar aqui, me ajuda. Então é aí que a gente se sente mais confortável de poder ajudar o cliente nessa realização. Mas tem que existir essa sinceridade entre o profissional e o cliente, até onde eu posso ir, para que não haja erro, né? André,
30 minutos com você, assim, passou muito rápido, uma grande oportunidade de aprendizado, um conhecimento muito... que se conecta a muitos pontos, sabe? Eu tinha certeza que seria uma belíssima entrevista para mim e para os meus contatos. E nesse sentido, querido, eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Anderson, eu acredito que o que define um profissional é o amor. E eu amo o que eu faço. E toda vez que um empresário me procura e fala, eu comprei esse terreno, o que eu faço aqui para ter 1% de aluguel ou mais? Eu ponho todo o amor e empenho da equipe para que a gente consiga dar retorno a esse empresário ou a um médico que me coloca aquela responsabilidade de fazer a clínica dele, ou aquela pessoa que trabalhou a vida inteira para fazer a casa dela, juntou aquele dinheiro e eu ponho amor, eu oro a Deus e peço, Deus me ajuda, me capacita a fazer o melhor para essa pessoa. Porque o que é o melhor para você pode ser diferente do meu. Sim. Mas quando a gente pede ao Pai, ao Criador, me ajuda a fazer o melhor para Ele, aí você tira o teu ego, você tira a tua vaidade, você tira o teu eu e você se coloca no lugar do outro. Porque se a palavra de Deus fala, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo, toda vez que você busca sair de você e vestir a pele do outro para imaginar o que é melhor para ele, cara, aí o resultado é tremendo. E acho que uma das maiores experiências que eu tive na vida foi quando eu vi a emoção no olhar da pessoa, o olho, a lágrima dela estar feliz com aquilo que nós projetamos, aquilo que nós realizamos. E a gente sabe que sem Deus seria impossível a gente conseguir fazer isso. Então eu sempre peço a Deus que me inspire para a gente fazer o melhor para cada um dos nossos clientes, porque são eles, Anderson, que tornam a gente melhor. Eu falo que são mais de 1000 projetos que nós temos hoje, mas são 1000 pessoas que eu atendi e que contribuíram com a história de vida delas e me tornaram um profissional melhor. Então é bárbaro você poder contribuir na história das pessoas e elas estão contribuindo na minha jornada para eu ser um melhor profissional. Então eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade e pela profissão que Ele me deu. Eu sou muito grato por trabalhar com o que eu amo. Puxa, que legal, André. Mais uma vez, muitíssimo agradecido, obrigado mesmo, saúde e paz e Deus abençoe sempre. Amém, a nós todos. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.